Então, finalmente voltamos para a segunda parte do vídeo. Um tempinho depois que o festival acabou, a Kaguya e o Ishigami estavam no conselho, conversando normalmente, coisas sobre o conselho estudantil. Até que a Tsubame, uma das líderes, né, do grupo que o Ishigami participa, ela chega no local para entregar alguma coisa para a Kaguya. E o Ishigami fica meio bobo, né? O Ishigami, que sempre foi um cara mais sério, mais quieto, mais fechado, quando ela interage com ele, ele fica um bobo alegre. E quando ela sai, ele volta àquela postura. A Kaguya então desconfia que o Ishigami está gostando dela. O Ishigami diz que não, que aquilo era só uma amizade, né? Aquela amizade mais conectada. Porque durante a trajetória do Ishigami, ele começou a falar com a Tsubame aos poucos. A Tsubame todo dia cumprimentava ele e foi que nem aquela garota lá do começo da história dele. Eles falam só um pouco, enquanto a outra cumprimentava ele com mais alegria todo dia. O Ishigami foi cumprimentando ela aos poucos também. Até que um certo dia o Ishigami cumprimentou ela primeiro, dando bom dia pra ela. Isso deixou ela muito animada. O nome dela é Tsubame. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar pra vocês que o nome da garota do clube é Tsubame. A Kaguya então pede pro Ishigami, pede pra sair com a Tsubame. Só que o Ishigami é meio inseguro. Ele ainda não tem coragem de chamar uma garota pra sair por causa do passado dele, né? Que ninguém sabe da verdade ainda. Só o conselho que sabe da verdade. Então chega um novo festival, um festival cultural. O Ishigami está observando a Tsubame de longe, resolvendo os problemas do grupo dela. Até que alguns amigos do Ishigami começam a ver que ele está observando a Tsubame e falam: pô, chama ela pra sair, que não sei o que. Só que o Ishigami não tem coragem ainda. Até que os amigos dele dão aquele empurrãozinho que ele precisa e ele tem coragem, chamando ela pra poder sair. E até que ela aceita bem rápido e bem alegre. Nesse festival, se você der um coração, pode ser qualquer coração, comida, brinde, urso, tanto faz. Se você der um coração pra essa pessoa nesse festival, você está praticamente se declarando, falando que você ama aquela pessoa. Só que uma em cada 100 pessoas nesse festival sabia desse negócio. E o Ishigami com certeza não era um deles. Então, em um jogo que o Ishigami ganha um biscoito de coração gigante, ele entrega esse biscoito pra Tsubame e fala: isso aqui é o que eu sinto por você. Só que todo mundo sabe que ele não falou no sentido de que ele tá se declarando pra ela. Só que ela, que sabia dessa regra, achou que ele estava se declarando. Então meio que aconteceu que os dois estavam falando sobre assuntos diferentes. Enquanto o Ishigami achava que ela estava falando sobre o cookie em si, né? Sobre ele ter ganhado o cookie. Ela achava que o Ishigami estava se declarando, falando que ele ama ela. Então ela fala que precisa pensar sobre esse assunto. Só que o Ishigami não entende nada, né? Ele ali só joia. E eles dois começam a andar pelo festival normalmente. Até que durante a noite o Ishigami conversa com a Tsubame e ele ainda não sabe sobre isso. E a Tsubame fala pra ele pedir um tempo, né? Pra ela pensar sobre o assunto, que qualquer tempo que ele pedisse ela ia respeitar e ia dar resposta pra ele. O Ishigami, que ainda não sabia. O Ishigami então pede, acho que ele pediu 5 meses. Ele falou que era até o março do ano que vem. Ela então fala que o Ishigami é bem impaciente, né? E aceita o tempo que o Ishigami deu pra ela. Só que também a gente não esqueceu da Miko, né? A Miko era uma das principais pessoas que mais estavam se esforçando nesse festival. E ela foi a única pessoa nesse festival inteiro que não aproveitou em nada. Tanto o festival quanto a fogueira que ela tanto queria fazer. Ela estava fazendo a segurança do festival enquanto os outros estavam se divertindo. O Ishigami estava ao encontro da Miko e vê que ela estava sozinha, né? Fazendo a segurança, falando que ela deveria ter deixado esse negócio pra outra pessoa e curtir o festival. Até que o Ishigami entrega um vídeo pra Miko dizendo que as pessoas estavam se divertindo com a fogueira que ela tinha feito, né? Que as pessoas estavam se divertindo com o fruto do esforço que a Miko tinha feito. A Miko então fica muito feliz e essa cena é muito bonita porque realmente esses dois se odeiam muito, então basicamente eles ficam com cara de ódio um pro outro o dia todo. E depois de muito tempo, essa foi a primeira vez que a Miko olhou com um sorriso de gratidão com o Ishigami. E o Ishigami também retribui com um sorriso de satisfeito. O tempinho se passou e a Tsubame, o Ishigami e a Miko acabam se trombando no corredor. E essa época era a época de Natal. Então a Tsubame acaba convidando o Ishigami para poder participar da festa que ela vai dar na casa dela. Ela também acaba convidando a Miko nesse meio tempo. Só que a Miko ela fala que não queria ir porque se ela fosse, o Ishigami ia ficar emburrado e irritado pela participação dela. Só que o Ishigami fala que ele ia ir, não se importaria se a Miko fosse, que ele não tinha problema nenhum com isso. A Miko e o Ishigami então vão para a festa da Tsubame, né, que é na casa dela, e é uma festa normal. O Ishigami muda a postura de frente à Tsubame, né, fica mais alegre, mais interativo, enquanto a Miko ela fica com meio que inveja, porque o Ishigami normalmente não age assim perto das outras pessoas. A Miko então fica bêbado com as balas alcoólicas lá que a Tsubame deu para eles, porque eles não podiam beber bebida, né. E a Miko, do jeito que ela também não apoiaria bebida alcoólica, mas seguinte, ela na lei não proibia nada sobre balas alcoólicas para jovens. Então a Miko acaba ficando bêbada nesse negócio, sendo que ela acaba desmaiando.
A noite então passou, a Tsubame e o Shigami conversaram tanto. Esse capítulo me deixou um pouco agoniado, porque a Tsubame tava girando muito diferente, estranho pra caramba. Tanto que na hora madrugada, na hora que o Shigami devia ir embora, o Shigami pergunta pra ela que oração, porque ele não podia perder a hora do trem, né? Pra ele poder ir embora. A Tsubame, ela olha pro relógio e fala, e ela mente o horário. Ela fala que falta um pouco mais de 30 minutos pra poder dar a hora do ônibus dele passar, pra fazer o Shigami dormir na casa dela. Dito e feito, o Shigami pergunta se podia dormir na casa dela, ela claramente aceita. Então durante a noite a Tsubame vai no quarto do Shigami, né, pra ver se tava tudo bem, conversar, né. E acaba meio que criando um clima pro Shigami, e ela começa a seduzir o Shigami. O Shigami fala pra ela que se ela continuasse, o Shigami não teria a responsabilidade sobre as ações que ele ia fazer. E eu não vou explicar muito o que aconteceu nessa cena, porque é meio atos libidinosos, né? Só que o Shigami estranha que aquele tipo de ação não seria ações que a Tsubame teria. O que eu posso dizer é que nessa cena em que o Shigami estava em cima da Tsubame, ainda de roupa, ele pergunta mais uma vez pra Tsubame se ele aceitaria namorar com ela. Esqueci de avisar também que um tempinho atrás o Shigami descobriu que ele acabou se confessando sem saber pra Tsubame. E lida com isso meio que normalmente. Ele fala, já fiz a merda, bora seguir em frente, né? Então ele pergunta pra Tsubame se ela aceita namorar com ele. Ela fala basicamente desculpa, que ele não poderia namorar com ela. O Shigami então sai de cima da Tsubame. Ele não odeia o que a Tsubame fez com ele. Ele só diz que ela não deveria fazer atos com quem ela não ama, que isso deveria fazer com pessoas que ela ama, como o namorado dela. Shigami então vai embora do quarto e acaba trombando com a Miko, e a Miko se questiona se eles dois fizeram ou não. O Shigami diz que não fizeram nada, e essa cena me quebra, porque o Shigami estava se esforçando para poder fazer a Tsubame gostar dele, e essa ação dela fez ele começar a chorar. A Miko até zoou ele um pouco, achando que ele tava brincando e tudo mais, mas viu que ele estava sofrendo de verdade, que um cara que sempre criticou as pessoas por chorar por causa de relação, estava realmente chorando pela primeira vez por causa de uma relação. O Shigami então fala que vai descer pelas escadas, que não quer andar com a Lino do lado para ela não ver ele chorando. Só que o Shigami acaba tropeçando na escada, desejando a própria morte. Só que a Miko salta da escada para poder ajudar ele e acaba quebrando o braço, né, nesse tempo. Alguns meses então se passaram, as coisas começaram a voltar a ser como eram antes. Um tempo se passou e as coisas voltaram a ser normal entre o Shigami e a Tsubame. Tanto que em um determinado tempo o Shigami convida a Tsubame para sair e ela aceita. Ele começa a discutir com a Kaguya sobre para onde ele levaria ela, como se vestir, etc. E depois desse tempo, o Shigami começou a ficar mais próximo da Tsubame, começou a ficar mais íntimo. E a Miko ficou meio que de escanteio, olhando isso com uma certa inveja, ciúmes. Eu não sei o que exatamente ela sentia nesse momento. Só sei que em um certo capítulo ela estava com o presidente conversando sobre os tipos, né? Que tipo de pessoa a Miko gostava. Eles começaram a discutir, tá? E em um determinado momento a Miko começa a observar o Shigami e a Tsubame pela janela. E o presidente questiona a Miko, perguntando se ela ama o Shigami ou não. Ela diz que odeia o Shigami, porque o Shigami não segue as regras, ele é burro, ele é desajeitado. Só que quando ele chamou a Tsubame pra sair, ela sentiu um nó na garganta, um incômodo, como se ela tivesse sentindo ciúmes. E ela pergunta pro presidente o que ela deveria fazer. E isso fica claramente na cara que ali mostrou que a Miko realmente ama o Shigami. Chegou o grande momento da resposta da Tsubame pro Shigami. Nesse dia ela vai dizer se ela aceita ou não namorar o Shigami. E isso já me deixa muito puto, porque na primeira imagem ela fala que está prestes a rejeitar o Shigami. Ou seja, já quebrou nossa expectativa logo no começo. O Shigami vai lá, então se declara para ela. E novamente ela fala, me desculpa. Parece que ela tem um grande problema de que quando as pessoas se declaram pra ela, ela pede me desculpa. Ela não sabe falar não, ela só pede me desculpa. Nesse momento, mostra como a Tsubame conheceu o Shigami. Falavam pra ela não se enturmar com o Shigami por causa dos maus boatos que ainda rolavam naquela época. Só que ela não deu ouvidos, ela decidiu se aproximar mesmo assim do Shigami. E ela viu que o Shigami não era nada daquilo que as pessoas falavam sobre ele. Ela viu que o Shigami era uma pessoa incrível, da aura, legal de se ter por perto. O Shigami então fala mais uma vez que ele vai amar ela, que ele vai ser fiel, que vai deixar ela muito feliz. Isso deixa ela meio, não com medo, mas ela treme um pouco e fica envergonhada, porque o Shigami se tornou muito corajoso. Desde o momento que a gente conheceu o Shigami na história, isso mostrou como ele ficou corajoso e forte para ele ter esse peito para se declarar para uma garota, porque com o passado que ele teve é difícil uma pessoa ter confiança o suficiente para se declarar para alguém novamente.
E ela explica, ela fala que não pode ficar com o Ishigami porque ela não vê o Ishigami como um par romântico, ela vê lá como um grande amigo, isso até dói o coração quando ela fala isso. Ela fala que vê ele como um amigo e não como um par romântico. Ela explica o lado dela, tá? E a gente até que entende, porque você também não é obrigado a gostar de uma pessoa, né? A gente não tinha muita expectativa sobre isso, mas a gente queria que o Ishigami fosse feliz. Ela também então revela que ela foi conversar com a Kyoko pra ver se aquilo que aconteceu era realmente verdade. E elas duas acabam tendo uma discussão, porque a pessoa que a Kyoko descreveu não era nada com o que a Tsubame conhecia. A Tsubame conhecia um Ishigami incrível, foda, impressionante, enquanto a Kyoko descreveu um cara maldito, desgraçado. Então ela fala que gosta do Ishigami, mas não como um namorado. E ela pede pro Ishigami não deixar ela, não abandonar ela. O Ishigami brinca dizendo que o pedido dela tá sendo muito egoísta e injusto, porque ele também pede pra ela mostrar que esse tipo de amizade pode realmente existir. E que pode ficar estranho no começo, mas que ele quer acreditar que o que ela está propondo pode acontecer de verdade. E essa cena me deixa muito triste, porque quando a Tsubame vai embora, o Ishigami começa a chorar. E ele fala pela primeira vez. Ele criticava tantas pessoas por causa que choravam por rejeição e términos de namoro, e hoje ele finalmente tá sentindo na pele e começa a sentir a dor de uma rejeição. No primeiro vídeo sobre a história da Miko e do Ishigami, eu foquei muito mais no Ishigami do que na Miko, então essa segunda parte do vídeo é para focar mais sobre o lado da história que a Miko teve. A Miko é aquela típica garota que todo mundo odeia na escola, aquela garota certinha que segue as regras, filha de juiz, essas coisas. Ela queria porque queria que todo mundo seguisse as regras da escola. Que uma parte muito pesada da história da Miko é que ela é uma garota que quer fazer o bem. Ela não faz isso porque ela é uma pessoa ruim. Ela faz o que faz porque acha que isso vai ajudar as pessoas. Então nada do que ela faz é pra prejudicar alguém. Isso é triste porque as pessoas elas xingam a Miko, elas olham com ódio pra Miko e às vezes até agridem ela. Diversas vezes a Miko vai pro banheiro chorar porque ela tem medo de andar sozinha na rua, medo de ser agredida, xingada. Ela tem medo de fazer o bem. Isso que é o mais preocupante, porque você ter medo de fazer o bem significa que o mundo já tá uma completa desgraça. Mesmo assim, ela nunca parou. A Miko e o Ishigami nem sempre tiveram uma relação tão ruim assim. De um lado eram delinquentes sem amigos e do outro uma membra do conselho disciplinar bastante ressentida. Essa era a natureza do relacionamento deles, então se algo existia era a simpatia da Miko pelo Ishigami. Existe uma parte da história que a Miko fica diversas vezes contando um acontecimento do passado dela. E quando ela foi verificar sua carteira, ela encontrou uma carta de uma pessoa anônima dizendo que pra ela não desistir, porque por detrás dos bastidores tinha alguém torcendo por ela, dizendo que seus esforços seriam recompensados. E obviamente essa pessoa que deixou a carta era o Ishigami, que, como disse no vídeo passado, protegia a Miko por detrás dos bastidores. O Ishigami é o tipo de pessoa que faz o bem sem querer nada em troca, por isso que ele faz as coisas que ele faz escondido. E essa parte da história está sendo contada por uma personagem que vocês já conheciam, ou pelo menos eu acho que conheciam do vídeo passado. A melhor amiga da Miko, a Kobachi. Ela que sempre observou o Ishigami e a Miko, que sempre acompanhou a história deles dois, sabe mais sobre eles do que qualquer um. E após um determinado momento da história, depois do Ishigami ter sido rejeitado, ela se sentiu incomodada porque o Ishigami praticamente esqueceu que aquele amor pela Tsubame existiu. Então ele seguiu a vida dele tranquilamente. Ela vai questionar se a vice-presidente também não acha estranho o Ishigami simplesmente esquecer que ele amou a Tsubame. Só que a Kaguya ela indaga falando que não, que acha que é até bom pra ele superar uma rejeição, é a melhor opção para ele no momento. E a vice-presidente ela questiona, perguntando se a Kobashi ela não gosta do Ishigami. E ela afirma que gosta, mas não num sentido romântico. Ela gosta do Ishigami, mas não liga pra quem ele sai ou deixa de ficar. Ela só quer saber da felicidade dele. A Kobachi ela não apoiava que o Ishigami namorasse a Miko, ela queria que ele ficasse com a Tsubame. E a Kaguya ela questiona se ela é a melhor amiga da Miko porque ela não torce pra Miko ficar com o Ishigami. E ela fala que a Miko não é um tipo de garota que se apresentaria pra um garoto, que é uma garota chata que não deveria entrar em um relacionamento. A Kaguya pergunta por que ela tá falando isso se a Miko e ela são melhores amigas, e a Kobachi ela fala que de certa forma elas são amigas, mas porque no passado nenhuma delas tinha amigos, e que elas só são amigas por causa da solidão, e que de certa forma elas são só amigas só no papel, e a Miko estava escutando tudo isso por detrás da porta. E a Miko com cara fechada ela diz que ela está certa, e que agora que a Miko tem mais amigos, né, que é o conselho estudantil, ela não precisa mais se forçar a andar com ela, que é para elas duas pararem de andar juntas. A Miko então vira as costas e a Kobachi diz que ela sabe que passou do ponto, mas que mesmo assim
Ela não retira nada do que ela falou porque ela sabe que é verdade. Ela que sempre esteve presente em todas as ações que o Ishigami fez, viu o que ele fez pela Miko. Ela só quer saber da felicidade dele. Quando aconteceu aquele incidente com o Ishigami, a Miko não ficou do lado dele. E a Kobashi ela queria porque queria que a Miko acreditasse nele. Na cabeça dela, ela questionava que a Miko deveria ajudar o Ishigami porque o Ishigami fez muito por ela sem ele pedir nada em troca. Ela queria que a Miko fizesse a mesma coisa pelo Ishigami. Depois desse dia, então, as duas começaram a ficar brigadas, né? Passavam pelo corredor, mas não se falavam, só se encaravam. E a Miko foi falar com a vice-presidente, com a Kaguya, e a Kaguya dá um esporro nela, falando que ela é muito infantil porque ela é muito rápida para diferenciar o que é o certo e errado, mas não procura ver além disso. O Kobashi então passa pela biblioteca e vê que o Ishigami está lá, e o Ishigami questiona, perguntando se elas duas tinham brigado mesmo. E a Kobashi fala basicamente o que ela disse para a vice-presidente. O Ishigami diz que era de esperar que isso aconteceria com a Miko, mas que ele estava torcendo para as duas se reatar a amizade e que estaria lá se eles precisassem de ajuda. Então a Miko e a Kobashi decidem conversar para resolver essa discussão. As duas então conversam, a Miko pergunta para Kobashi se ela gosta mesmo do Ishigami e ela diz que sim, mas que já desistiu desse sentimento por ele. A Kobashi diz que ela não torce nem um pouco para Miko ficar com o Ishigami, mas que também não ia atrapalhar ela de tentar ficar com ele. A Miko diz que gosta muito da Kobashi e que estaria disposta a desistir do Ishigami por ela. Kobashi diz que a Miko tá mentindo, que está falando isso só para ela ceder pro lado dela. As duas começam a discutir e a Kobashi questiona, perguntando se a Miko é capaz de fazer o Ishigami feliz e que se ela tivesse disposta a fazer isso, ela cederia o Ishigami pra Miko. Miko diz que promete fazer o Ishigami feliz, apesar dela não saber se o Ishigami toparia ou não sair com ela, porque ela mesma fala que o Ishigami não gostaria de sair com uma garota tipo ela. Elas reatam a amizade e vivem normalmente novamente. Bem, um tempo passou e a Miko tentou se aproximar do Ishigami, e chega um certo determinado momento que a Miko começou a sentir que estava sendo perseguida quando ela estava indo para a escola. Ela fala isso para as amigas dela para tentar solucionar o problema, e a única solução é pedir para que algum garoto levasse ela. E a primeira pessoa que eles pensaram em chamar é o Ishigami. O Ishigami questiona por que tem que ser ele, mas ele vê no olhar da Miko que ela está realmente apavorada, então ele decide levar ela para casa durante um tempinho. Quando ele leva ela para casa, ele percebe que ela está realmente apavorada. Dá pra ver nos olhos dela que ela está em choque de acontecer alguma coisa com ela. O Ishigami então deixa a Miko em casa e na hora que ele vai embora, a Miko meio que segura ele para ele não ir embora, porque ela vira para ele e ele olha nos olhos dela e ele vê que ela tá completamente em choque. Ela não quer que o Ishigami deixe ela de lado. O Ishigami então fica e começa a rolar um diálogo entre eles, e quando ele percebe, Miko tá segurando a mão dele como se nada tivesse acontecendo. Então começa a ter um diálogo que o Ishigami tá nem prestando atenção, ele tá pensando em outras coisas. Até que chega um momento em que o Ishigami começa a fazer carinho na Miko sem perceber. E a Miko deita no colo do Ishigami também e age normalmente. Então começa a rolar aquele clima, e quando a gente pensou que eles dois iam finalmente se beijar, o telefone do Ishigami toca. E essa parte da história vai ser meio cortada, porque aconteceu muita coisa durante isso aí que não é focada na Miko nem no Ishigami. É mais focada no presidente e na Kaguya. Então se vocês quiserem, eu faço vídeo contando sobre a história da Kaguya e do Shirogane. Pra resumir, basicamente o presidente se formou e a Kaguya também saiu do conselho estudantil, então só restou o Ishigami e a Miko, e a Miko finalmente se tornou a presidente do conselho estudantil como ela sempre sonhou. Só que não tinha mais ninguém no conselho, ela não sabia quem chamar, e a primeira pessoa que ela queria que participasse do conselho era o Ishigami do lado dela como vice-presidente. Então ela pensa em como ela convidaria o Ishigami para ser vice-presidente dela, só que ela não tem coragem suficiente para poder pedir isso para ele. Tem uma cena em que o Ishigami vê um garoto novo, né, sendo bulinado porque pegaram os sapatos do garoto e esconderam. O Ishigami então decide ajudar, junto da Miko, a encontrar o sapato desse garoto. E após eles conseguirem, né, ajudar o garoto, a Miko pergunta o porquê que ele fez isso. E o Ishigami ele diz que da mesma forma que as pessoas fizeram um bem para ele, ele também queria fazer o bem para as pessoas. E a Miko então reuniu coragem suficiente para poder pedir pro Ishigami para ser o vice-presidente dela. O Ishigami então aceita o convite, meio ano então se passou e os dois estão trabalhando no conselho. O Ishigami questiona, o Ishigami se pergunta dizendo que ele não poderia se confessar para Miko porque ele não pode deixar que o conselho se abale por causa de um romantismo.
Mas ele disse que se a Miko se declarar, essa história seria completamente diferente. A Miko também se questiona, se perguntando o porquê que o Ushigami ainda não percebeu as diretas que ela mandou. Ela se pergunta por que o Ushigami não se confessa logo, que queria ficar tudo bem pra acabar logo com essa história. E ela diz que ela não vai se confessar primeiro e que ela não seria a perdedora nesse jogo do amor. Então acontece a mesma coisa que aconteceu com a Kaguya e com o Shirogami, que os dois estão disputando para ver quem faz o outro se declarar primeiro. E a história dos dois basicamente termina assim, eles não ficam juntos e isso me indignou muito na hora que eu li o mangá pela primeira vez, porque eu não acreditei que o autor da obra fez a gente acompanhar tanto esses dois para eles no fim continuarem do mesmo jeito. Bom, essa foi a trajetória deles dois, espero que vocês tenham gostado do casal e do vídeo que eu apresentei para vocês. De certa forma, esse é o melhor casal que não ficamos juntos mais, porém é o melhor casal que eu já acompanhei durante todas as trajetórias do anime. Espero que apareça um casal melhor que eles e que fique junto pelo menos, né? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado e curte se vocês quiserem que eu traga a parte da Kaguya e do Shirogane.